Muito bom dia, amigas e amigos do Campo da Cidade. 7h04 do dia 14 de dezembro de 2024. Está começando o Resumo Agro, semeando informação na Medianeira 102.7, a gigante do rádio. Eu sou o jornalista Paulo Dutra. Nos trabalhos técnicos me acompanha o colega Cristiano Rodrigues. Juntos vamos até as 8 horas com o que de mais importante acontece na produção rural aqui da região central do estado. Estamos ao vivo em vídeo através do Facebook e no perfil da emissora Rádios Medianeira. Neste primeiro bloco também no @resumo_agro no Instagram. Acesse lá no facebook.com/resumoagro. Também estamos no YouTube e nos tocadores de podcast Spotify e Deezer. Contamos com o apoio de Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Milibar, meteorologia e ciência de dados. Precisa saber sobre o risco climático da cultura? Chame no Instagram @milibar.meteorologia. E Inocular Soluções Agrícolas. Saiba como fazer o manejo biológico na sua propriedade de forma sustentável. Contate a Inocular. As emissoras do Sistema Medianeira de Rádio fazem parte da Arquidiocese de Santa Maria, coordenação geral do Padre Alexandro Miola. Contate a gente pelo WhatsApp, anote aí 32220210 e aqui o WhatsApp do programa 55991785317. Então são dois números, 32220210, 991785317. Hoje o sol nasceu às 5h28 e se põe às 19h30. Estamos na lua crescente, 96% visível e crescendo. Amanhã ela muda para a lua cheia. Alguns raios de sol na cidade neste momento, mas o céu está bastante encoberto. A estação do IMET, no campus da UFSM, aponta que nas últimas 24 horas o acumulado é de 46 milímetros aqui na zona urbana, né? Nas cidades do entorno. Segundo o mapa de estações do site do IMET, temos alguns acumulados aqui bastante expressivos. Aqui na região, aqui na quarta colônia, temos 41 milímetros em Nova Palma, 29 em 30 milímetros, vamos dizer assim, em Pinhal Grande, aqui Cachoeira do Sul 35, então temos vários aí do lado da fronteira menos, 28 em Rosário e 36 mais lá pro lado da Alegrete, mas uma chuva importante neste momento, principalmente da produção. E a previsão para hoje é de 5 milímetros. Temperatura neste momento de 20 graus, com sensação térmica de 23. Ficaremos entre 20 e 28 graus no dia de hoje. A umidade relativa do ar neste momento é de 100%, com a previsão de se manter entre 69 e 100. O vento 4 km por hora na direção oeste-noroeste, mas a previsão completa com o meteorologista Daniel Caetano. O tempo e o clima no Rio Grande do Sul. Bom dia, ouvintes do Resumo Agro. Eu sou o meteorologista Daniel Caetano e hoje eu vou falar sobre os últimos acontecimentos na nossa região e os prognósticos de tempo e de clima para a próxima semana e para os próximos meses. A semana passada começou com um tempo seco, temperaturas amenas em todo o estado. Santa Maria, segunda-feira, dia 9 de dezembro, registrou mínima de 14 graus Celsius e máximas de 21. No decorrer da semana, as temperaturas aumentaram gradualmente, chegando aos 32 na quinta-feira, dia 12. E nesse mesmo dia, a umidade aumentou consideravelmente, o que trouxe as chuvas de sexta-feira, dia 13, que devem persistir em formas de pancadas leves ao longo deste final de semana.
E para a próxima semana, após esse período de tempo instável, o avanço de uma massa de ar seco sobre o estado deve estabilizar o tempo e provocar elevação das temperaturas no centro do estado. Entre a segunda e quarta-feira, dias 16 e 18 de dezembro, as mínimas devem ficar em torno dos 15 graus Celsius, enquanto na sexta as máximas podem ultrapassar os 32 graus Celsius, com possibilidade de pancadas de chuva na região de Santa Maria. O acumulado de chuva em dezembro está em torno de 90 milímetros na região de Santa Maria e supera os 100 milímetros no noroeste e extremo sul do estado. A irregularidade das chuvas deve se manter até o final do mês. Para o início de 2025, as previsões indicam volumes de chuva abaixo da média, influenciados pelo estabelecimento de uma laninha de fraca intensidade e curta duração, e que poderá impactar as precipitações nos meses de janeiro e fevereiro. Com as informações sobre o tempo e clima, eu sou o meteorologista Daniel Caetano e nos encontramos no próximo sábado. Tchau! Sete horas 11 minutos. Este aí então foi o Daniel Caetano com a previsão do tempo. Vamos então aos destaques da semana. Agora, os destaques da semana no Resumo Agro. Em seu terceiro levantamento da safra de grãos, a Conab estima uma produção de 322,4 milhões de toneladas no ciclo 24-25. Este número representa um aumento de 8,2%, ou seja, 24 milhões e meio de toneladas a mais do que o volume obtido na safra passada. Seriam 81,39 milhões de hectares semeados, 1,5 milhão de hectares a mais, em se somando todos os ciclos. Caso se confirme, será a maior safra da história. O plantio de soja se passa dos 85% na região e uma pequena parcela das lavouras iniciam a fase de floração. A regularidade da chuva tem contribuído para o desenvolvimento das lavouras. Estão previstos 1.065.000 hectares na região. 64% da área prevista com o milho já está semeada. A chuva favoreceu principalmente as lavouras plantadas mais cedo, que já estão na fase reprodutiva. Isso no milho para grão, no milho silagem, 75% da área está semeada, devendo ficar o restante para a safrinha. Algumas áreas já estão em maturação e 2% já foi feita a silagem, segundo a Emater. Dos 122 mil hectares previstos para o arroz na região, 85% está plantado, com a grande maioria em fase de germinação e desenvolvimento, mas algumas lavouras entraram em floração. Existe já a preocupação com barragens em níveis baixos em lavouras dos municípios de São Vicente, Cacequi e São Francisco de Assis. O consórcio intermunicipal da região Centro promove no dia 17, a próxima terça-feira, uma oficina sobre o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, do projeto Consórcio dos Sistemas Municipais de Inspeção, o CONSIM. Quem nos explica é a médica veterinária Letícia Rossi. Com certeza, a parte aí da aprovação da regulamentação dos bioinsumos, a gente vê assim como o Ministério da Agricultura tem estimulado a integração ao CISBPOA via consórcio intermunicipal, por meio do projeto CONSIM, que hoje está na sua terceira edição. O resultado é a maior oferta de produtos de origem animal, como carne, leite, pescado, ovos, mel e seus derivados, com regularidade sanitária, ou seja, mais alimentos seguros para a população brasileira, para a população do nosso estado
e da nossa região centro. E isso faz com que haja desenvolvimento das agroindústrias familiares de pequeno porte e médio porte e com a valorização dos seus produtos, né, tendo aumento da renda dos produtores, maior oferta de empregos e desenvolvimento regional. Meu nome é Letícia Portela Rossi, sou médica veterinária, sou coordenadora de inspeção de produtos de origem animal do Consórcio Intermunicipal da Região Centro. Convido vocês para o dia 17 de dezembro, no auditório do Hotel Dom Rafael Business, onde irá acontecer a primeira oficina sobre CISB, e todos os médicos veterinários, responsáveis técnicos, dono de agroindústrias, né, de agroindústrias familiares, que venham participar do nosso evento. Vai ser um dia muito dinâmico, com palestrantes do Ministério da Agricultura, para que todos tenham ciência de quão grande é esse projeto, de quanto vai fazer com que a nossa região cresça e que os produtos da nossa região central tenham visibilidade Brasil afora. Essa então foi a médica veterinária Letícia Rossi, que é coordenadora então aí da inspeção aqui, né, no consórcio municipal dos municípios da região central. Este importante evento é onde eu comentava com o da Emater, né, que é uma consórcio do SIM, é uma baita ideia, porque muitos municípios não conseguem, não têm capacidade de estruturar uma inspeção municipal que seja que dê conta da demanda, né? Então fazer um consórcio aí com vários municípios é uma bela política que ajuda, né, aos produtores, aos empreendedores que trabalham com agroindústria nos municípios pequenos, que possam comercializar fora dos limites, né? Então produz uma linguiça, ou produz queijo, produz mel e outros produtos de origem animal nos municípios e não tem uma inspeção que seja regularizada no CISB Suasa, não consegue vender para fora do município, né? Então essa política é uma bela política e deve ser incentivada. Então fica aí o convite para terça-feira, dia 17, no Hotel Dom Rafael, para as agroindústrias do município e também para as próprias inspeções municipais. O Senado aprovou no dia 3 de dezembro o marco legal para a produção, uso e comercialização de insumos biológicos na agropecuária. A CEO da Inocular Soluções Agrícolas, a Rosana Tasqueto Vei, entende que é um avanço para o setor. Com certeza, a parte aí da aprovação da regulamentação dos bioinsumos, a gente vê assim como positivo, né, em relação ao avanço da utilização dos bioinsumos pela parte dos produtores rurais. Então, a gente sabe que hoje você tem muito problema em relação à multiplicação desses micro-organismos, questão de contaminação, muitas vezes o local não é apropriado para fazer esse processo de multiplicação. E acaba que muitas vezes, né, o produtor ele não tem conhecimento do que está sendo multiplicado, o que você tem ali nesse processo de multiplicação na propriedade, se é realmente um micro-organismo que ele deseja multiplicar para aplicar nas áreas, ou daqui a pouco tem a presença de algum patógeno, algum outro fungo ou uma bactéria que seja maléfica, que pode causar algum problema nas áreas, né? Mas assim, esse avanço e essa regularização, certamente ela vai ajudar, né, para que os produtores eles possam ter também um acompanhamento técnico, né? Aí cabe também a ter profissionais capacitados para fazer isso, de fazer esse acompanhamento nas propriedades de quem faz esse tipo de utilização, né, dos bioinsumos. Então, ter esse acompanhamento para fazer o acompanhamento também da questão da qualidade desses multiplicados e, posteriormente, o melhor posicionamento deles no campo também. Porque acaba que muitas vezes também se utiliza grande quantidade, mas até que ponto, né, esse grande volume aplicado ele é necessário, ou daqui a pouco em outras áreas precisa de maior quantidade. Então, acaba que regulamentar isso
vai facilitar isso para o produtor também. É claro que muitas vezes a gente vai ver isso como um custo a mais também, né, para o produtor, porque ele vai precisar regulamentar, ele vai precisar regularizar a propriedade, né, ter um registro do estabelecimento no Ministério da Agricultura, e ele também vai precisar, né, adquirir cepas que realmente são oriundas de locais que têm o armazenamento dessas cepas apropriadas para utilização. Então é uma outro ponto positivo, né, que a gente vê, justamente para eles utilizarem micro-organismos que realmente já foram testados e que podem ser utilizados na agricultura, né? O texto já havia sido aprovado na Câmara dos Deputados e agora vai à sanção presidencial. Obrigado aí para Rosana pelo, né, o ponto de vista da indústria também, que está desenvolvendo, né, um setor em pleno crescimento. E os destaques têm o oferecimento de Inocular Soluções Agrícolas, uma startup que trabalha com manejo biológico na agricultura, visando redução de custos e aumento de produtividade. Fica na Avenida Oi Pavão, 715, no bairro Pé de Plátano. Já vou então introduzir na conversa o convidado de hoje, que já está aqui no estúdio desde o início, o engenheiro agrônomo Leandro Spatti, assessor da Comate. Bom dia, Leandro. Seja bem-vindo ao Resumo Agro. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. É um grande prazer estar presente hoje na presença de todos, né? E vamos, da melhor maneira possível aí, contribuir para o enriquecimento do programa. Leandro, me diz uma coisa, como tu tem visto aí a adoção dos insumos biológicos aí nas lavouras que vocês atendem? Sim, uma ótima pergunta, Paulo. Essa evolução que nós tivemos dos biológicos, vamos colocar aí nos últimos 3 anos, ela tanto na parte industrial quanto na parte da adoção do nosso produtor a essas tecnologias foi muito grande, né? Sempre tivemos aí, começamos com a inoculação do Brad Rhizobium, né, que deu um salto na produção agrícola do país. O Brad Rhizobium é o inoculante normal que nós colocamos na semeadora, né? Aplicamos na semente, e isso nós conseguimos aí um aporte nitrogenado, porque essas bactérias elas têm a capacidade de fixar esse nitrogênio do ar, né? E nos fornecer de maneira gratuita aí para a nossa planta de soja. Então começamos a parte de biológicos e mexendo nessa parte bastante cedo. E hoje nós estamos já tendo a habilidade de controlar pragas, doenças, né? Só que o que nós percebemos no campo é o que avançou a pesquisa propriamente dita nessa área. Porque hoje nós temos... A forma de utilização, né? Isso, a facilidade da forma de utilização, né? Hoje nós temos formulações de produtos muito mais seguras, com compatibilidade com outros produtos, porque muitas vezes nós tínhamos que refrigerar micro-organismos, né? Nós tínhamos que ter um cuidado com ele devido à forma que esse organismo estava sendo aplicado. Hoje nós temos formulações aí à base de endósporo, que seria a estrutura de sobrevivência, né? Digamos, a semente do nosso organismo, e temos bastante formulações à base de bactérias que são mais rápidas na ação, né? Em alguns momentos, por exemplo, a linha de bacilos aí no tratamento de semente, controle de fungos de parte aérea e moléstias de parte aérea. E essas formulações dos produtos, vários registrados no Ministério da Agricultura, isso é muito importante, né? Uhum. Tendo bula, né? Passando por todo o crivo de um defensivo químico, né? Então, tendo sua praticabilidade e eficiência agronômica aprovada, para dar segurança ao produtor, para que ele tenha a segurança que ele está aplicando, né? Isso é muito importante. E só que tanto controle de pragas quanto controle de doenças nematóides com esses produtos biológicos que temos hoje, a cada ano a evolução é gritante, né? Nós que estamos no campo recomendando, avaliando, validando esses produtos junto ao produtor, nós temos é muito gratificante nós trabalharmos dessa maneira, porque
Na área agronômica, nós não tem um tabu em cima disso, né, na questão de agrotóxicos e defensivos, toxicidade. Hoje o Brasil ele é um dos países que mais controla essa parte, né? Depois a gente pode comentar sobre a questão de embalagens de agrotóxicos, que eu acho que é um ponto interessante, né, que nisso nós somos campeões, né, a parte da embalagem de agrotóxicos, mas vamos deixar para um segundo momento. Mas a parte dos biológicos hoje, assim, ó, ele tá presente na nossa área, ele ocupou seu papel, né? E a tendência aí é que a gente vá substituindo aos poucos os defensivos por biológicos, porque essa tecnologia está avançando muito. Eu vi, inclusive, num dos eventos que eu participei, agora no início do início do semestre na universidade, em vários eventos acompanhei várias atividades, palestras, né? E nessa área também. E uma das questões que foi bastante destacada é que sobre a qualidade, a maior eficiência quando eles são utilizados juntos, assim, o defensivo químico com o defensivo biológico, que um acaba estimulando o outro, vamos dizer assim, né? Sim. O termo correto, talvez. Sim. Nós temos hoje, né, no ponto que nós estamos, nós incluímos os biológicos no manejo, né? Então, o sinergismo, ou no mínimo um efeito aditivo, que esses dois termos na área agronômica são diferentes. O termo aditivo é quando um não atrapalha o outro e os dois desempenham seu papel, e o termo sinergismo é quando um melhora o efeito do outro. Então eles dois isolados têm um efeito, quando somados é um efeito muito melhor. Então nós temos diversas interações desses organismos, né, com os defensivos. Hoje nós temos aí, teve agora uma circular técnica aí da RTC, né, Rede Técnica Cooperativa, que valida e esses produtos também para toda a rede cooperativa do estado, sediada ali na CCGL, ali em Cruz Alta, né? E nos gera também resultados muito bons, e nós validamos isso a campo também, né, nós na cooperativa. E o ganho produtivo é muito grande, porque nós temos uma permanência da grande parte dos organismos aplicados, nós temos uma permanência deles nas áreas. E também nós temos um efeito, por exemplo, de um biofungicida, à base de bacilos, por exemplo. A maioria das raças que utilizamos e das cepas, elas têm um efeito planta-solo-palha, né? Então nós temos um equilíbrio do nosso sistema agrícola muito melhor, né? Então nós não estamos falando também só de controle de praga, nós estamos falando de equilíbrio biológico, né? Em conjunto, né? Isso. Da lavoura. Porque muitas vezes nós tendo um alimento, que seria a nossa cultura, para as pragas existentes, para as moléstias existentes, né? Que são organismos que já existem no sistema, só que quando nós temos uma oferta grande de alimento ou de hospedeiro, nós vamos tendenciar a aumentar o nível populacional de organismos que vão se alimentar da nossa cultura, né? Então nós temos que, com os produtos biológicos, nós temos a alternativa de equilibrar esse sistema, né? Colocarmos um predador, digamos assim, né, para que faça esse equilíbrio, porque muitas áreas, elas estão, hoje tem vários trabalhos que demonstram, né, principalmente áreas com nematóides, que são pequenos vermes que atacam a raiz da soja, né? Então vamos falar em soja, eles atacam várias culturas, praticamente todas as culturas, mas soja nós temos mais ênfase. E os nematóides hoje, eles têm trabalhos provando que, dependendo da fertilidade da área, né, tem áreas de alta fertilidade, onde nós temos uma alta presença de nematóides, porém eles estão em equilíbrio. Então nós temos diversas, quando a gente vai para essa área de biologia, a agronomia fica muito mais técnica, porque nós temos N fatores de variação que nós precisamos observar. Então é fantástico, isso é uma área assim que vem crescendo muito e que nós precisamos sempre estar todo ano se atualizando nesse contexto, né? Não vamos matar o assunto todo, Leandro, calma. Eu me emociono um pouco. Isso aí, então vamos fazer o intervalo, né? Nós estamos em cima do horário. Continue conosco e nós já voltamos. A Voz do Campo, no Resumo Agro.
7h32. Resumo Agro de volta, semeando informação aqui na Medianeira 102.7, a gigante do rádio. Temos o apoio da Agrimex, 50 anos em solo gaúcho. Simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Milibar Meteorologia e Ciência de Dados. Precisa saber sobre o risco climático da cultura? Chama no Instagram @milibar.meteorologia. Inocular Soluções Agrícolas. Saiba como fazer o manejo biológico na sua propriedade de forma sustentável. Contate a Inocular. Estamos ao vivo no Facebook da Rádio Medianeira. Interaja conosco pelo WhatsApp 55991785317 e 32220210. Estava mandar um abraço aí para alguém de Inocular que estava assistindo lá na live ali no Instagram, que estava comentando bom dia lá, então vai o bom dia, e para Nathalie Tom lá de Agudo, que seguido participa aqui com a gente, né? Produção de arroz lá, dando uma propriedade que teve bastante problema lá na área, na várzea lá no Jacuí, que nos atualiza, né? Como é que tá o andamento do trabalho lá, uma família bastante participativa, né? Na questão falar dos problemas e trazer, né? Aqui a realidade pra gente. Vamos falar do mercado agropecuário. Indicadores do agronegócio. Soja. A perspectiva de uma safra cheia no Brasil e na América do Sul em geral pressionou para baixo os preços na Bolsa de Chicago. A oscilação do dólar fechando abaixo da semana anterior também não ajudou muito com os preços no país. As cooperativas da região seguiram o movimento de baixa. Em todas, a redução foi de R$2. São Cepé, Júlio de Castilhos e Nova Palma, o preço pago ao produtor fechou em R$125,50 e em Santiago R$125. Na Bolsa de Chicago, os contratos com entrega em janeiro fecharam a $9,88, queda de 5 centes na semana. Para março, 4 centes de queda, $9,95 pelo bushel. A soja spot no Porto de Rio Grande, queda de 13,50 na semana, R$140,50. E o dólar ficou em R$6,02 na sexta-feira. Boi. Depois de semanas seguidas de alta nos preços, existe uma pressão de baixa no mercado do boi gordo. As médias da Emater seguiram com alta, mas claramente há um freio neste aumento. R$10,38 para os machos, alta de 10 centavos no quilo vivo, R$9,18 para as fêmeas, 16 centavos acima. Na região, média de 10,32 para machos e 9,4 para fêmeas. Essa pressão de baixa está mais clara na análise semanal do Nespro URGS. O gado gordo ficou estável e a vaca gorda a quilo vivo teve queda, ficando em R$9,50. Na reposição, as fêmeas tiveram variação positiva, identificando a retenção dessas categorias, enquanto que os machos tiveram queda. Destaque para a terneira, 10% de aumento, com média de R$12,23. Nos demais produtos da região, o arroz acalmou o movimento de baixa em uma semana de preços estáveis. R$95 em Santiago, R$94,50 em São Cepé e Nova Palma. No milho, queda de R$1 em Nova Palma e Júlio de Castilhos, fechando em R$65. O mesmo preço de São Cepé, aliás, o mesmo preço de São Tiago, em São Cepé, R$63, com o preço estável. O trigo também, preços estáveis, São Cepé, Nova Palma e Júlio de Castilhos, R$65, Santiago, R$64. Feijão, uma pequena redução na média da região, R$218,89. E no cordeiro a média ficou estável em R$9,71 para o quilo vivo.
quase a mesma média estadual do levantamento da Emater, 9,72, com 5 centavos de baixa. O nosso bloco de cotações tem o apoio da Agremec, 50 anos em solo gaúcho. Leandro, como é que tu tá vendo o ânimo do produtor atualmente e com relação ao momento do mercado? Certo. Hoje, Paulo, nós estamos passando aqui, principalmente aqui na nossa região, né? Se nós pegarmos aí os últimos 5 anos, nós tivemos 4 anos de frustração da safra. Então, 3 anos por uma estiagem, né? A safra de 19 e 20. Aí, 20 e 21 batemos recorde de produção, né? E 21, 22, 22, 23 foram secas arrasadoras para nós. E o último ano, com certeza aqui nós bateríamos recorde produtivo, né? Superaríamos o ano de 2021 e acabamos nos 45 do segundo tempo, aquela, né? Não preciso nem comentar essa volume aí que nos assolou, né? Ali na colheita. O presidente Renato veio aqui 2 semanas depois da chuvarada. E ele mostrava as fotos da lavoura dele lá Sim, assim, ó, lamentável, assim, nós tivemos literalmente, assim, deu aquela na hora de levantar a taça, assim, tivemos esse balde de água fria, né, mas enfim, o produtor eu vejo como ele é sempre um dos mais motivados, né, a permanecer nessa atividade. É inerente à atividade esse risco, né. Então, o produtor mais de longa data, que já vem cultivando há muito tempo, ele já está acostumado a esse tipo de fenômeno. É claro que nos últimos 5 anos saiu um pouco fora da curva, né? Junto disso tivemos flutuações no mercado aí, tanto em insumos quanto no grão, bastante altas, né? A soja ultrapassando aí os R$200 a saca, né? E os insumos foram junto. E o dólar? Então assim, ó, é uma conjuntura que hoje... O dólar, porque o dólar tem essa né, para alguns setores, algumas áreas é boa, outras é ruim, né? O dólar alto, né? E a parte dos insumos, principalmente fertilizantes, né? Tem um peso muito grande. Exatamente. Quando no planejamento da safra nós queremos o dólar baixo. Na venda do produto nós queremos que o dólar estoure. É isso aí. Então normalmente é esse o raciocínio. Então... Só que hoje eu vejo assim, essa parte de motivação, nós estamos com o estabelecimento das lavouras muito bons, né? Não temos o que reclamar. Estamos tendo temperaturas amenas, né? Pro período, né? Nós, normalmente não tivemos, assim, acho que 2017, eu me lembro que teve se eu não me engano, 2017 nós tivemos um dezembro aí, tivemos que colocar casaco, né? Então, estamos nesse ponto agora. Só a questão de motivação do produtor tá muito boa, né? Nós temos que conduzir as lavouras da melhor maneira possível. Se nós tivermos um período de floração de temperatura amena como nós tivemos em 2021, normalmente isso tende a nós termos maior fixação floral, né? Um maior pegamento de flores, como comumente falamos, né? Então isso acarreta níveis de produtividade altos, né? E hoje o produtor, isso melhorou muito a parte de escarificação de solo para melhorar a absorção hídrica, né? Romper aquelas camadas compactadas, que isso faz com que a água escoe de maneira muito fácil para os mananciais e reservatórios. Então a prática melhorou muito, a prática de solo da parte física, né? Que nós tínhamos muitas limitações ainda de compactação, né? Para infiltração de água da chuva. Então, a nossa caixa d'água é o nosso solo, né? Se nós conseguirmos aumentar a capacidade dele reter água, né? Ou pelo menos infiltrar, absorver, aproveitar, né? A chuva, nós aumentamos a nossa eficiência com certeza. O avanço técnico aí dos estudos, assim, né, que aprofunda essa questão do solo, isso eu percebo ouvindo as pessoas, né, que está chegando muito mais, as pessoas estão muito mais, e são técnicas às vezes simples, né, que não é não exige muita tecnologia para adotar, que fazem muita diferença no resultado final. Exatamente. Ontem eu tive o prazer de ter a visita na cooperativa, foi meu professor, um dos melhores mestres
mestres no sentido de aprendizado, porque é um professor exemplar na área de agronomia, agora se aposentou, o professor Enio Marquesan. Ih, nosso cliente aqui. Então, o professor Enio aí, ele tem um papel na nossa região, no Brasil e também no mundo, de desenvolver essas tecnologias, principalmente em cultivo de várzea, né? Então, essas práticas, o professor Enio, com a maior maestria do mundo, mostrava na prática o que o livro nos contava, né? Então nós pudemos ter toda dominar essas técnicas de descompactação, de melhorar a parte, a oxigenação do solo, que isso é importantíssimo, né? Para ter uma interceptação radicular e exploração radicular, porque tem nutrientes, por exemplo, o fósforo, que ele é muito dependente da interceptação radicular. A raiz tem que explorar o maior volume de solo para absorver esse nutriente, né? Se nós tivermos compactação, nós vamos ter um menor volume de raiz, consequentemente nós vamos ter uma menor absorção de fósforo. Então nós estamos tendo uma ação física que vai nos impactar nos teores químicos. Então isso é muito importante pontuar, né? E claro, nós tivemos com esse volume hídrico que tivemos essa última safra, nós tivemos perda dessa superfície do solo, que é uma camada antrópica, que nós chamamos, que é uma camada fértil, né? Onde está a parte dos nossos fertilizantes, a camada mais fértil ali é o 0 a 5 centímetros de profundidade, né? A camada superficial. E nós tivemos uma erosão superficial, principalmente em áreas compactadas. Então isso nós vamos demorar um tempo para conseguir restabelecer isso aí, porque não é um trabalho fácil, né? Quando a gente está falando em solo, é um processo muito mais moroso, né? Vocês tu tem uma proporção assim da área que vocês atendem em relação a diferença de cultura, assim, quantos % de soja, milho, arroz, etc? Sim, o arroz ele voltou a ganhar um espaço na região, né? Ali em 2021 perdeu bastante e hoje recuperou a área que ele teria ali na região de São Pedro do Sul, de Lermand da Aguiar, Santa Maria e algumas áreas em Toropi, né? Que são próprias para o cultivo. Mas tem rio, hoje, né? Sim. Hoje essa parte de cultivo ainda é a predominância a soja, né? Então nós temos aí dos nossos associados aí, difícil o produtor que só produz uma cultura, por exemplo, arroz, né? Hoje sim, o produtor de arroz ele sempre vai ter um pedacinho de soja, né? Então fazer rotação. Então é isso. A rotação hoje é muito importante. Claro, tem algumas várzeas que a gente tem maior dificuldade de cultivar soja, né? Por ser muito úmida. E dificuldade de drenagem, principalmente, porque a soja ela tem uma adaptabilidade à várzea, porém nós precisamos, quando chove, nós precisamos ali o ideal em 24 horas nós conseguirmos expulsar essa água de dentro da área. Tem algumas áreas que são muito planas, sim, que é mais difícil, né? A gente começa a ter mais dificuldade na parte de drenagem, então fica mais técnica a produção nessas áreas. Mas em questão de predominância, assim, de abrangência de cultivos, hoje nós temos, da parte dos nossos associados ali, em torno de 70% é produtor de soja, né? E 30% entra ali arroz, milho, né? Mas só na rotação ou são áreas específicas de arroz? Áreas específicas. Ah, tá. Né? Aí a rotação, olha, aumenta bastante. Se a gente só pegar a porcentagem dos associados que plantam soja, beira 90%. Ah, sim. Então a maioria hoje a cultura da soja ela tá devido à aptidão das áreas, né? Então são poucas áreas, até pela demanda hídrica do arroz, né? Que a gente consegue, não tem uma expansão tão grande de área devido à água, né? Hoje é um dos pontos que o Renato sempre batia, o presidente da cooperativa, o professor Enio também, de nós termos mais reservatórios no estado, né? Nós temos poucos reservatórios do estado, né? Pra gente fomentar a cultura do arroz. O Márcio Madalena, que é o adjunto da Secretaria de Agricultura, nos deu entrevista aqui, acho que talvez ali por início de junho, por ali. E eu perguntei para ele em relação porque houveram, não me lembro da cabeça, mas eram 500 reservatórios que tinham sido rompidos, né, no estado na época.
E eu perguntei para ele se tinha algum tipo de preocupação em relação a, claro que estava época de período de diagnóstico ainda, se tinha algum tipo de preocupação por causa da reserva de água, né? Então choveu tanto, ok, choveu, mas se as barragens romperam, a água escorreu e foi embora. E ele me respondeu assim, que é a primeira vez que me pergunta de água, de falta de água nesse meio da chuvarada. Assim, não, mas ele, enfim, apontou, é uma pergunta importante, mas eles não tinham chegado lá ainda, né? Nesse tipo de, porque estavam recém entendendo as coisas todas que tinham acontecido em função do excesso. Sim. Mas hoje existem aqui no relatório da Emater que eu li no primeiro bloco, né, falando sobre dificuldade de água, vocês têm sentido de produtores que estejam com medo da laninha ou reservatórios já que estejam em níveis baixos? Hoje, nesse ponto aqui na nossa região, não, né? Mas o que nós temos não nos falta água, falta capacidade de armazenagem. Nós não temos problema pluviométrico, né? Digamos, os volumes de chuva são ok, são muito bons na nossa região. O problema é que nós não temos estrutura ainda para termos um armazenamento de uma maneira mais eficiente, né? Então, e nós temos um outro problema muito sério, esse sim. Nós temos ali, por exemplo, o rio, o Ibicuí ali, o Toropi, né? Que com essa chuvarada que aconteceu, né? Esse volume de chuva absurdo, nós tivemos assoreamento desses mananciais. Então, tem várzeas ali que com uma chuva que antes para dar enchente, para ele transbordar, digamos, teria que vir passar de 200 milímetros, né? Hoje, com chuva de 120, 130, 140, nós já temos problema, né? Sai da caixa. Então, assim, ó, e hoje, a última vez que ocorreu isso foi na década de 80, se não me engano, 84. E houve foi desassoreado esses rios. Só que hoje, claro, evoluiu a política ambiental, né? Tem N órgãos que tem que entrar em consenso para isso acontecer. Sim. Porém, nós precisamos, assim, o nosso setor precisa de agilidade nisso aí. Então, eu vejo hoje o maior gargalo é a dragagem desses mananciais aí, porque foi muito solo para dentro. E essa política tá acontecendo, recém se movimentando para acontecer lá no Taquari, no Jacuí. Exatamente. Lá na região metropolitana. Exatamente. Né? Então vai longe. Bom, vamos fazer um intervalo, já são 7h50, senão a gente não vai dar conta, né, Cristiano? Então vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós já voltamos. Resumo Agro de volta, semeando informação aqui na Medianeira 102.7. 7h52. Temos a parceria de Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Milibar Meteorologia e Ciência de Dados. Chamam dos nossos meteorologistas no Instagram, @milibar.meteorologia. Inocular Soluções Agrícolas. Saiba como fazer um manejo biológico na sua propriedade de forma sustentável. Contate a Inocular. Estamos ao vivo no Facebook da rádio. Interaja conosco pelo WhatsApp 55991785317 e 3222220210. Vamos falar de leite. A produção leiteira vem há anos sofrendo com uma combinação de baixos preços e alta nos custos de produção. As entidades do setor têm buscado alternativas, principalmente em medidas governamentais que protejam a produção nacional. Porém, as incertezas trazem certo desânimo ao produtor, como comenta o Eugênio Santini, que é produtor ali no distrito de Pains.
Bom, em primeiro lugar, o meu boa tarde agora, né? Não sei que hora é que o programa vai entrar no ar. O que eu posso dizer sobre a produção de leite, o que é ser produtor de leite, é sempre a mesma coisa. A gente sempre vive numa incerteza, a gente não sabe o que vai acontecer, quanto a gente recebe, o que vai valer o leite, né? A gente simplesmente entrega o leite para a indústria e não se sabe o que se recebe. A gente só fica sabendo o valor quando vem a nota no mês seguinte, lá de 45 dias, né? Ele sempre foi isso e eu acho que sempre vai ser assim. É uma política, eu diria que é uma política de prevalecimento. Ela se prevalece porque o produtor de leite não consegue estocar o leite. Ele tem que produzir hoje e já vender ontem, né? Porque o leite é altamente perecível, então ele tem que entregar o leite. E como não é como ser produtor de soja, de milho, de gado, que assegura o produto para que ele possa ter melhor preço. Então a indústria faz o que quer com o produtor, né? A gente praticamente, vou dizer que quase que é escravo da indústria. Você trabalha, você entrega, você vende e não se sabe quanto vai se receber, né? Eu acho que é por aí mais ou menos hoje ser produtor de leite. Porque eu estou com 73 anos, a vida inteira fui produtor de leite, sou produtor de leite de terceira geração, o meu avô era produtor de leite, o meu pai foi produtor de leite, e eu continuo, e é sempre a mesma coisa, né? Nunca é valorizado. A gente trabalha de segunda a segunda, né? 10, 12 horas por dia, sem ter a mínima valorização. Felizmente, o avanço técnico possibilita que o serviço já não seja tão pesado quanto já foi, comenta o seu Eugênio. O senhor sabe, seu Paulo, que hoje, nos dias de hoje, até não é tão pesado. O problema é o compromisso, né? Porque hoje em dia, nós aqui, a gente está bastante avançado tecnicamente, né? A gente aplicou muita técnica aqui, a gente tem sala de ordenha, então não é tão pesado o serviço. Até a gente não é como antigamente, que se passava capinando mandioca, arrancando mandioca. Hoje a gente faz a silagem e tá a comida pronta ali, mas é o compromisso, né? Tem que tirar o leite, leva 1h30 para tirar o leite, limpar o estábulo, dar boia para as terneiradas, é aquele compromisso. E difícil achar a mão de obra para ajudar a gente. Mas não é tão pesado assim. Eu até faço com prazer, só que a idade que a gente já cansa um pouco mais. Mas apareça aqui que a gente conversa, o senhor vê mesmo qual é que é a nossa realidade aqui. E as notícias sobre a identificação, porque a conversa começou sobre a questão da adulteração do leite, né? Que teve uma operação essa semana lá no município de Taquara que causa indignação no setor, né? Que comenta o seu Eugênio. Quanto a essa fraude de leite ali, o que eu vou lhe dizer? Eu fico sabendo das notícias pela imprensa, pelo noticiário. Eu só acho que isso seria uma barbaridade, né? Porque hoje em dia a gente é submetido a muitas portarias e normativas, tem que seguir um monte de critérios de higiene, de limpeza, de qualidade, e a indústria faz isso ali. Acho que isso ali tem que ser um crime, tem que ser penalizado, né? Eu não sei como é que ainda hoje existe isso ali. Outra pergunta que o senhor faz ali, eu moro aqui fora, a minha propriedade é aqui nos Pains, me mudei para cá em 1984 e continuo trabalhando até hoje aqui. Isso aí, seu Eugênio, muito obrigado. Força aí na produção, que é importante e que tenha o devido reconhecimento, né? Principalmente em relação a mercado. É isso aí. Vou aparecer, uma hora dessa nós vamos aparecer. Leandro Spatti, 7h58. Temos 1 minuto para dar para agradecer aí, para te agradecer, né? Para dar um recado. Eu tinha mais umas 10 perguntas mais ou menos pra gente fazer, mas a conversa vai longe.
Se estende, né? Se estende. A gente gosta. Eu gosto muito de passar esse tipo de informação para as pessoas e principalmente, sabe, a questão do produtor, a gente tá todo dia em contato, mas a pessoa que não tá no dia a dia da propriedade, eu acho que ela precisa ter os demais membros da nossa população também precisam saber um pouquinho do dia a dia nosso, né? Só um dado ali sobre as embalagens. Nós somos hoje referência mundial em reciclagem de embalagem de agrotóxicos, né, de defensivos. Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, né, hoje nós temos o sistema Campo Limpo, né, um sistema que as próprias empresas de defensivos criaram essa associação, montaram várias unidades para receber essas embalagens de volta. Então, nossos agricultores retornam essas embalagens para essas estações. Agora tem uma ali em São Pedro do Sul, que foi inaugurada faz pouco, né? Então, esse sistema Campo Limpo hoje, praticamente todas as nossas embalagens são 100% recicladas, né? Ou 3% são incineradas e 97% são recicladas. E Estados Unidos, por exemplo, para vocês terem a França, que é o segundo país, 79% são reciclados, e Estados Unidos 33%. Falando mal da gente, né? Então, exatamente. Então, assim, hoje nisso nós somos referência. Essa parte ambiental é difícil em um país para bater o Brasil. Nessas regulamentações ambientais e principalmente essa parte aí de reciclar a embalagem, desse cuidado todo aí com a natureza, né? E nós vamos ter que marcar uma hora pra gente falar de lavoura, porque a gente não conseguiu falar da lavoura. Aliás, falamos, né, dentre todos, mas assim, algumas outras questões de orientação. Mas eu te agradeço pela tua participação, pela tua disposição de vir aí e portas abertas sempre. O prazer é todo meu. Isso aí, muitíssimo obrigado, seu Leandro Spatti, engenheiro agrônomo da Comate. E nós terminamos o Resumo Agro deste sábado. Agradecemos nossos parceiros Agrimec, Milibar e Inocular Soluções Agrícolas. Eu sou o jornalista Paulo Dutra, nos trabalhos técnicos o Cristiano Rodrigues. Este programa estará logo mais à disposição no YouTube, no Spotify e no Deezer. Obrigado pela sua companhia. Fiquem agora com o Semeando Cultura com o colega Sauro Oliveira. Um ótimo final de semana, uma grande semana a todos. Fiquem com Deus e até o próximo sábado. 102.7 FM. A Rádio Católica da Arquidiocese de Santa Maria, a serviço da evangelização em toda a região.